Olha aqui, galera, professor Ronald Pires, o professor do canal Dono do Cérebro, trazendo aqui mais um vídeo do nosso canal. E eu quero mais uma vez, antes de iniciar, me perguntar para você, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreva. Por quê? E aí, galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o editor. A gente ficou um pouco tempo parado aí sem postar vídeos, mas com certeza o canal vai voltar, a gente vai começar a postar vídeos com mais frequência e novos vídeos, então compartilha esse vídeo, fica ligado que vai vir novidade por aí. Era só isso mesmo que eu queria aparecer por aqui, valeu. Nós observamos que nós temos um grande número de visualizações, contudo, este número de visualizações não corresponde ao nosso número de pessoas inscritas no canal. E você se inscrevendo nesse canal, você nos ajuda a manter ele e principalmente divulgar outros vídeos para ajudar você, que é o nosso grande objetivo, é difundir o conhecimento para as pessoas, para as suas carreiras, seus trabalhos e principalmente para a sua vida. E o nosso grande objetivo é que você tenha um cérebro ativo. Olha aqui, ó, um cérebro que colabore com o crescimento pessoal e profissional. Hoje o nosso tema é um tema aí nesse cenário 2020, que a gente está iniciando uma campanha, são vários vídeos nessa área, né, para o 2020. E hoje nós vamos falar sobre as gerações e as percepções. Porque, vamos lá, gente, nós estamos vivendo esse momento do isolamento social, há uma disruptura total do nosso modelo mental, nós estamos sendo forçados a pensar fora da caixa, fora do quadrado, uma situação que nunca nenhum de nós imaginou que viveria. Então a gente tem que estar repensando tudo, as relações pessoais, relações profissionais, como é que a gente vai agir daqui para frente, qual é o futuro, ninguém sabe. Então até se alguém souber, me informe, porque ninguém sabe qual é o futuro. Eu tenho feito um desafio para as pessoas, olha aqui, ó, se você souber como será o mundo em 20 de dezembro de 2020, olha aqui, ó, você mande para nós, porque eu acho que ninguém consegue fazer essa previsão. Bueno, para ajudar, o vídeo vai falar sobre essas gerações, porque nós estamos com diferentes gerações interagindo dentro de casa, através do home office, dentro das organizações, aquelas que ainda estão atuando parcialmente, ou por sistema de rodízio de colegas, plantão, pessoal aí da área da saúde, da área da educação, que é uma verdadeira disruptura, a educação está realmente diante de um novo cenário. E olha aqui, ó, gente, na educação é onde nós temos a maior variedade, a maior miscelânea, né, dizendo assim, de gerações, pessoas de épocas diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes. E esse estudo das gerações, ele não é uma coisa tão antiga, na verdade ela é do século XX, né, final ali do século XIX, mas na verdade a partir dos anos 20, né, depois da Primeira Grande Guerra, em 1920, foram que se intensificaram as discussões sobre o que vem a ser geração, né? Então o grande estudioso dessa época, o grande protagonista das teorias foi um húngaro, né, que era filósofo, era pedagogo, era especialista em linguagem, húngaro, mas que trabalhou durante a sua vida profissional na Alemanha, chamado Karl Mennemann. Karl, né, ele é o precursor das discussões sobre as gerações, porque ele analisou as gerações do ponto de vista da filosofia, da psicologia, do comportamento social e até diante de teorias econômicas que tentavam definir o comportamento das gerações, as diferenças das gerações. Olha aqui, ó, vamos pegar lá o mundo até o século XIX, ele era um mundo altamente extrativista. O processo industrial estava recém despontando após a Revolução Industrial. O Henry Ford, o Heinz, né? Esses primeiros pioneiros aí da industrialização estavam começando a montar processos na humanidade. Até então era tudo artesanal, era tudo muito amador, era tudo muito caseiro. As pessoas se reuniam em comunidades para fazer a produção do mundo, alimentos, manufaturas, né, indústria automobilística surgindo. Então era um momento de um grande boom e de grandes questionamentos sobre o futuro. Mais ou menos, olha aqui, ó, com este momento. Inclusive entre as duas grandes guerras, né, 18 e 39, foi onde existiram os maiores estudos sobre gerações. Entender como as pessoas passam suas culturas, seus conhecimentos, seus hábitos, suas percepções de modelos mentais através
das pessoas, porque na verdade é aquela coisa, o avô gera pai, que gera um filho, que gera um bisneto e assim sucessivamente. Então o Meneman, né, em 1928, ele fez uma publicação famosa de um artigo com outro parceiro dele, né, chamado de Geste Ortega. E lá no ano de 1923 eles publicaram um grande ensaio com base na sociologia e na filosofia para discutir o que era geração. E nesse primeiro momento a grande discussão era: geração é quando a gente quer saber sobre o revezamento geracional, o revezamento da sociedade. E aí tu põe trabalho, tu põe desenvolvimento, tu põe cultura, tu põe etnia, conflitos sociais, discussões sobre papéis na sociedade das comunidades. Naquela época eles falavam tribos, então eles dividiam a humanidade em tribos. Por quê? As tribos, né, originalmente das populações indígenas, elas têm, apesar de muito empírico, muito informal, elas têm até hoje, né, e naquela época mais, com certeza, os seus princípios, as suas leis, os seus dogmas, né, as suas crenças, os seus fatores culturais, que na verdade tudo isso é o berço, olha aqui, ó, da nossa humanidade, desse nosso mundo. E aí vamos falar do século XX e do século XXI, principalmente. Então, nos primeiros estudos do Meneman, ele discutia o problema das gerações. Inclusive ele escreveu um artigo muito famoso, né, que se chamava O Problema das Gerações, Ideologias ou Utopia. E ele classificou o conceito de geração basicamente em 3 posicionamentos de discussões, a partir de sociologia, filosofia, como eu falei, das questões econômicas. A própria matemática discutia a questão das gerações. E ele dizia assim: existia a posição geracional. O que é isso, né? É a geração em si. Então os filósofos estudavam as tribos, como eles diziam, em torno de seus fatores culturais, de seus fatores sucessórios, as relações familiares de pai para filho, as relações de poder, as relações de tomada de decisão. E tudo isso de uma perspectiva nesse posicionamento geracional em torno da potencialidade. Então eu estudo um cenário presente e tento potencializar o que vem a seguir. No segundo momento, isso aí foi lá nos primórdios entre a Primeira e a Segunda Guerra, né? Frisando. Aí no segundo momento eles chegaram a uma conexão geracional, que daí saía do si para a geração do si sequencial, do pai para o filho. Resumindo, o que efetivamente acontecia? O que mudava na tribo? E naquela época, vamos ser sinceros, as mudanças eram pequenas, porque os comportamentos sociais, as comunidades eram pequenas, as populações, as concentrações de população, as cidades eram pequenas, as pessoas estavam mais espalhadas em áreas rurais, né? A distância física era muito grande, porque a tecnologia praticamente não existia, o deslocamento era feito por tração animal, ou eventualmente um automóvel, estradas não existiam, a estrada de ferro existia, a telefonia talvez fosse a única comunicação à distância, mas com deficiências. E fora isso, não existia nenhum outro tipo de globalização, de cultura, de comunicação, de crenças, de dogmas. Tudo era mais ou menos assim: o pai ensinava para o filho que ia ensinar para o neto. E tinha aquela coisa assim: eu quero ser igual ao meu pai. As pessoas não questionavam muito isso. E olha aqui, ó, gente. Nós estamos falando um espaço de tempo de praticamente menos de 100 anos, né? Esse primeiro artigo dele é 1923. Nós estamos no 2020. Mas vamos colocar 100 anos. Então imaginem como eram as comunidades, os valores das pessoas, desse ponto de vista da conexão. Quer dizer, a conexão era transmitida mais através do exemplo e da própria comunicação pessoal. Quando uma pessoa saía de uma região e ia para outra, por exemplo, né, criança, ela não conseguia de repente trazer aquela carga da geração daquele lugar geográfico para um outro distante. Sei lá, vamos dar um exemplo aí: o Brasil, norte e sul, sempre houveram diferenças. Você imagina lá nos anos 20, nos anos 30, que é mais ou menos essa época dos estudos, se uma pessoa era do Rio Grande do Sul e ela ia lá para Belém do Pará, ela ia lá para Fortaleza, ela ia para o Rio de Janeiro, era totalmente adverso e isolado. Essa conexão não existia, né? Existia o correio, que era fraco, né? Que era falho, mas era uma maneira, só que tinha um gap de tempo muito grande. Você mandava uma carta, a carta às vezes demorava meses, anos,
para chegar na outra pessoa, para a pessoa receber informações. Porque, na verdade, nós vamos ver que o conceito de geração está ligado a esse aporte de informações. E a terceira perspectiva do estudo do Cal era sobre a unidade geracional, que é quando ele entrava na questão comunitária, das pessoas se relacionando entre si, né? Em termos de vizinhança, em termos de tribo, em termos de cidade. Então, se você perceber essas três dimensões que ele classificou lá nos anos 20, ela vem até hoje. A gente continua tentando entender. Claro que hoje nós temos uma conexão mundial muito grande através da internet, através da web informação, onde as coisas são muito aceleradas. Mas pare e pense. Fatores culturais, as suas crenças, os seus dogmas, o seu estilo de vida, ele é oriundo da sua família em grande parte. Mas como é que isso chegou até você? E até que ponto isso ainda tem uma validade? Até que ponto isso ainda gera valor? Então o estudo de gerações e as percepções nesse momento 2020, ele é fundamental como foi lá entre as duas grandes guerras e após a Segunda Guerra. Quando a gente tinha um contexto mundial em 1948, 45 ali, né? Final da Grande Guerra, início dos anos 50, que o mundo estava dizimado e as sociedades tinham que se reconstruir. Valores haviam se perdido por mortes de pessoas, por devastação de locais, de cidades, e quando isso acontece no caso de uma guerra, muita coisa se perde, até porque naquela época, como eu falei, a nossa comunicação mundial, ela não era global, ela era precária. Então isso é um fator importante para você pensar hoje, né? Mas nós somos pessoas vivas das gerações, e nós vamos falar em seguida sobre isso, né? Então ele dizia o seguinte, que geração não é somente você nascer na mesma época, certo? Porque veja só, pense aí, você deve ter um companheiro de infância, um companheiro de trabalho, um companheiro de universidade, de escola, que ele tem a faixa etária parecida com a sua. Agora, não necessariamente, né, ele ser jovem ou mais maduro ou da terceira idade, ele vai apresentar os mesmos conceitos e percepções da sua geração, certo? E aí é o que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Como é que isso se comporta hoje dentro das neuroorganizações, que é esse conceito que a gente vem discutindo, desse novo modelo do 2020, né? O pessoal fala aí o normal, eu gosto de usar assim, é o normal diferente, né? Isso é que nós vamos viver, os desafios do 2020. Então, essas pessoas, algumas posições podem ser comuns, dizem os estudos. Agora, não necessariamente são. E o porquê? E aí é que vem a nossa análise, e aí é que vai entrar a percepção, né? Logicamente que quando as pessoas são das mesmas gerações, elas tendem a viver experiências semelhantes. Então eu vou lhe dar um exemplo, se você tem um contemporâneo que é mais ou menos nascido próximo ao ano do seu nascimento, vocês provavelmente brincaram das mesmas coisas, sei lá, você foi da geração do Menudo, quem é que não lembra do não se reprima, né? Os meninos lá de Porto Rico que modificar uma geração no mundo. Aí nós temos aqui no Brasil a Xuxa. Você que está me ouvindo, você pode ser da geração Xuxa. Você é um quarentão, mas você era baixinho, não é assim que se chamava? Eu continuo baixinho, né? Mas você era o baixinho da Xuxa. Eu, por exemplo, a minha geração, eu sou anterior, já vamos ver as classificações, né? Mas eu, por exemplo, eu sou do tempo dos filmes japoneses de monstro, Ultra Seven, Ultraman, e vejam quantas pessoas são da minha geração que vivenciaram isso. A gente ficava vendo televisão de tarde, né? De manhã para a escola, de tarde via televisão, fazia os temas, a lição e depois via televisão. E os canais era uma piada, era um canal ou dois numa televisão preto e branco. Então vejam só, e aí se a gente avança para as últimas gerações, já dos games, que nós vamos falar em seguida nessa classificação, você vai ver que muda o cenário. Então vamos lá, o que vem a ser gerações? Vamos pegar um conceito aí do próprio Cal, né? Pessoas que compartilham ao longo da vida suas tradições, culturas, experiências históricas e sociais, certo? Então, isto é uma geração. Tem outros autores, o Jeffrey Hunt, que em 2003, uma coisa mais recente, eles disseram que as gerações são as pessoas nascidas no mesmo período de tempo, que compartilham processos históricos e sociais. E aí
há uma tendência no modelo mental dessas pessoas, da mesma geração, de pensar em experiências comuns, então criarem valores, criarem ideias semelhantes. Bom, a classificação geral que foi derivada aí a partir desses estudos do Kahneman, né? Lá nos anos 20 elas vieram evoluindo, nos anos 90 são várias teorias, mas hoje, por exemplo, a área de marketing, a área de vendas, a área comportamental, a área da filosofia, da sociologia, da antropologia, classifica a sociedade por gerações, né? Principalmente os aspectos mercadológicos, como eu produzo produtos, como eu desenvolvo serviços para determinada geração comprar, consumir isso. Né? Eu preciso entender, porque e tudo isso cai no modelo mental, que é a nossa percepção da vida e do mundo. Então vamos lá, a primeira geração deflagrada são aqueles nascidos entre 1940 e 1960, conhecidos como os Baby Boomers, né? Classificação lá norte-americana. Hoje são pessoas vivas, com certeza, em grande parte, elas estão entre 60 e 80 anos, são pessoas ainda ativas em muitos casos, estão dentro das empresas. E quais eram as características dessa pessoa? Vamos lá. Quem nasceu entre 40 e 60 viveu a Segunda Guerra, ou pelo menos os reflexos dela. Então é uma geração que, em relação à tecnologia de hoje, ela tem uma assimilação bem mais lenta, com certeza, com maior dificuldade. Eles são até, em alguns casos, céticos tecnológicos, né? Eles procuram evitar, ou eles são relutantes, apesar que hoje o cenário está forçando a todo mundo entrar no mundo web. Eles eram idealistas e combativos. Então o pessoal dessa geração é o pessoal da geração hippie, né? É o pessoal dos movimentos negros, como a Mão Fechada lá nos Estados Unidos, figuras como Martin Luther King, o grande Woodstock de 68, tudo isso vem dessa geração, que era uma geração de lutas, de ideais, e que o principal deles era estabilidade social. Claro, resquícios da guerra, né? Então as pessoas que viveram a guerra e filhos de quem era da guerra eram pessoas que viveram com fome, com dificuldades, com perda de pessoas queridas da família, não tinha muito trabalho, cidades sendo reconstruídas, então habitações precárias, uma série de dificuldades que faz com que elas comecem a ter um modelo mental e uma percepção que viver é alcançar objetivos de estabilidade. É a geração do funcionário público. Fazer um concurso, olha aqui, ó, é o ideal de vida em muitos casos. Certo? Vamos lá. Após a geração dos Baby Boomers, que foi o grande estouro nos Estados Unidos, nós tivemos a geração X, que esse nome foi dado por um fotógrafo, é uma curiosidade, né? Americano, Robert Kapp, que ele dizia assim, cara, esses caras não têm identidade, esses caras são filhos dos filhos da guerra. Então sou eu, né? As pessoas aí que estão entre 39 e 59 anos de idade, ainda estão vivas, senão eu já tinha morrido, né? Estão ativas muitas vezes no mercado de trabalho, que também é o meu caso. E o que acontece? A gente teve que evoluir com a tecnologia, porque a gente pegou a máquina de escrever, a calculadora de fita, ou a de manivelinha, que foi o meu caso. Eu peguei aquela a Facite, né? Que a gente teclava assim, totalmente mecânica. No banco eu fui bancário, tinha as registradoras da Burroughs, né? Que eram elétricas mais mecânicas. Eu vi a grande invenção da máquina eletrônica, da máquina de escrever elétrica. Tem gente que nem sabe o que é máquina de escrever. Eu fiz curso de datilografia, tenho diploma de mecanógrafo, que era esse o nome que era dado para quem ASDFG, cedilha LKJK, até hoje eu tenho na cabeça o teclado, porque a gente tinha que decorar, que é o mesmo teclado do computador hoje, lógico. Bom, mas a nossa geração viveu a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, né? Então havia a questão do comunismo contra o capitalismo, qual sistema de regime social e econômico era melhor. Nós vivemos a ditadura militar aqui no Brasil, eu vivi, eu lembro, a gente não podia falar de política, os pais não deixavam, as escolas eram vigiadas, tinha uma série de questões que influenciaram as nossas percepções e o nosso modelo mental.
né? Tanto que a nossa geração, ela é muito cética, ela é muito crítica hoje em relação aos governos, em relação à disciplina. Somos disciplinados? Somos. Trabalhamos muito? Somos. Ainda herdamos aquele modelo mental da estabilidade, carro, casa, família, tirar férias, ter salário? Claro que ainda. Muitos de nós fizeram concursos públicos também. Por quê? Porque fomos influenciados muito pelos nossos pais, os baby boomers, que na verdade eram bastante repressores, eles não davam muita liberdade de escolha, como tem as gerações posteriores à minha, né? E eu ainda diria que nós somos muito competitivos e o nosso senso coletivo é questionável. E tudo isso bate com os estudos, né? E o diploma superior era a grande meta da nossa vida. Olha aqui, ó. O meu pai dizia muito, você quer ser alguém na vida, meu filho? Faça uma faculdade, né? Bom, os nossos filhos, geração Y, quem nasceu de 1978 até 92, hoje está me ouvindo aí, você que está me ouvindo, que está entre 24 e 39 anos, é uma pessoa jovem, está no auge, inclusive, pela neurociência, você está alcançando um auge da sua maturidade, na verdade, ela está começando a ser desenvolvida, né? A partir dos 35 anos, a gente começa a desenvolver uma maturidade cefálica bem maior, senso de responsabilidade, a gente começa a se preocupar um pouco com a questão física, começa a questionar o estilo de vida, e essa aí é a conhecida geração millennials. E esses caras são preocupados muito com sustentabilidade, com meio ambiente, né? O trabalho para eles já passa a ser algo que tem que dar felicidade, não é estabilidade somente. Eles têm que se apaixonar pelo que fazem. Os milênios, eu tenho um filho nessa faixa etária, eles já cresceram mais ou menos com a tecnologia. Então eles têm grande facilidade, bem maior que a geração X, a minha geração, né? O principal deles é se apaixonar pelo que fala e o futuro do planeta. Então eles têm uma preocupação com os seus filhos. Que mundo vão deixar para os seus filhos? Agora, os filhos deles, sucessores deles, na verdade não filhos, né, mas são sucessores, são a geração Z, que é aí quem nasceu entre 1993 e o ano de 2009, está aí entre 9 e 23 anos de idade, então é criança, é um adolescente ainda, né? Com certeza deve estar na fase do ensino médio, universitário, e esses já nasceram com o DNA na era digital, já nasceram dentro do computador. Eu tenho um filho nessa faixa etária também, né? E eu lembro que quando ele tinha 3 anos, eu tinha um computador em casa, num escritório em casa, né? Que era um desktop, né? Grandão lá, o notebook ainda era um sonho de consumo. E ele com 3 aninhos, ele ligava o computador e entrava no Mario, né? Ele jogava Mario, aí ele perguntava, mãe, posso jogar Mario? Pai, posso jogar Mario? E a gente controlava o tempo dele. Cara, com 3 aninhos ele mal conseguia ficar sentado na cadeira, mas ele já sabia clicar o mouse e ele já sabia entrar no Mario, né? Enquanto que a gente tinha que fazer curso de Excel, de Word, né? Esses caras não precisam nada disso. Na verdade, a visão que eles têm de mundo é uma visão online. Eles não têm tempo a perder, a geração Z é muito rápida, o modelo mental deles, e agora eu tenho estudado um pouco sobre neurociência nessa questão das gerações, por isso esse vídeo aqui, eu quero dizer para você que a gente tem que começar a entender o modelo mental dessas gerações. E quando a gente pega essa geração Z, eles têm um modelo mental totalmente diferente para trabalhar, para estudar, para entender, para fazer as coisas. Porém, eles são muito ágeis, né? No momento que você consegue se entender com eles, eu tenho trabalhado com eles, você entendeu a linguagem, entendeu o gap de trabalho dele, ele faz tudo por ele. E você só precisa acompanhar. Claro, eles exigem ainda um monitoramento para tudo, porque eles são jovens, eles dispersam fácil, a web é muito grande. Os estudos neurológicos dizem que o grande impasse hoje do nosso cérebro, e que até algumas pessoas dizem assim, eu ando esquecendo as coisas, né? Eu saio da sala, chego na cozinha para fazer um negócio, mas o que eu vim fazer aqui? E isso a gente vê com pessoas dessa faixa etária, da geração Z, da Y, da X, né? E a gente acha que é coisa, sai lá do Blue Mendeiros, que está com mais de 60 anos. Não, eu vejo várias pessoas muito jovens dizer isso. Às vezes estão falando e param e dizem assim, o que eu estava falando mesmo, né? Certo? Sabe o que é isso? Você não está ficando velho, você não está com problema.
A neurociência divulgou recentemente um artigo. O que acontece é que a quantidade de informação que chega para o nosso cérebro é muito grande e muito rápida. E o nosso cérebro ele trabalha o tempo todo assim. O que eu armazeno na memória, o que eu jogo fora. O que eu armazeno, o que eu jogo fora. E nesse jogo, como a quantidade de informações é tão grande, você imagina assim um copo que transborda, né? Que ele às vezes ele trava mesmo, porque ele não sabe se aquilo é para armazenar, criar memória, ou se ele joga fora e descarta. E é por isso também o déficit de atenção dessa geração. Mas eles estão preocupados, olha aqui, ó, geração Z, em transformar o mundo. Eles acreditam, por causa desse DNA web, desses dois mundos, que para eles até é difícil neurocientificamente eles distinguir o que é online do que é offline. Para nós isso é muito claro. E eu dou um exemplo. A geração Z, o celular é um item de sobrevivência. Para minha geração, é um item de trabalho. Para a geração Y, né, ela é meio trabalho e meio diversão. Eles conseguem usar isso porque eles estão no intermeio. Mas a Z não, tudo é celular, tudo é web. Trabalhar, se divertir, se educar. E aí com isso eles estão conectados online sempre, 25 horas por dia, e aí é que vem as sequelas, e aí é que vem o desafio, e olha aqui, ó, e aí é que vem ainda a geração alfa. Então depois de Blumendaires, depois de geração X, olha eu aqui, depois da geração Y, um dos meus filhos, depois da geração Z, o meu filho mais jovem, vem agora o meu neto, que eu já tenho um neto, o Emanuel, a geração alfa, que é quem nasceu do ano de 2010 para cá. Essa ainda está em estudo. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque na verdade quem nasceu na geração alfa tem agora 10 anos de idade, ou está às vésperas de fazer, se for dezembrino, que nem eu, né? Faz aniversário em dezembro, vai fazer 10 anos. Então são crianças, o marketing está de olho neles. Os psicólogos, os psicopedagogos estão de olho neles. Por quê? Porque esses caras já estão vindo, eles são filhos da geração Y, né? Ou da Z também, dependendo do caso, né? Eles estão vindo já conectados, totalmente conectados, ao ponto de que um bebê sabe pegar um celular na mão. E existe já hoje estudos sobre isso. Até que ponto isso é interessante, não se sabe ainda, né? Mas com certeza uma coisa, olha aqui, ó, anota ali. A geração alfa vão ser os protagonistas das relações e das interações e das integrações entre máquina e humano. Na verdade, hoje a própria neurociência admite o conceito da biotecnologia do ponto de vista meio humano, meio máquina. Um troço muito avançado. E ainda tem mais um detalhe. Essa geração alfa e a antecessora Z também, eles já estão na era da inteligência artificial. Então, para eles, o que pode parecer, assim, para a minha geração e provavelmente para os meus antecessores, como um negócio meio inexplicável, né? Como, por exemplo, o teletransporte, como, por exemplo, toda essa questão do DNA das pessoas, da própria questão da física quântica, né? Que são todas as transformações quânticas entre matéria, entre líquido, entre ar, né? Uma nova maneira de produzir alimentos, a própria transmissão, que é Wi-Fi, que é agora por ondas, que é um estudo lá do Tesla, o nosso amigo aí, o Elon, né? Tá lançando já uma espaçonave, né? Independente da NASA, a exploração da Lua, de Marte, tudo isso para eles vai ser muito fácil de entender e conviver. Olha aqui, aí vamos fechar o nosso vídeo tentando entender. Então, bom, se eu tenho essas 5 gerações, né? E eu diria que hoje, 2020, esse cenário, elas estão dentro das organizações, das neuroorganizações. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que gerenciar, você vai ter que se relacionar no seu trabalho, na sua casa, no seu condomínio, na sua associação de bairro, aonde você vai se divertir com uma pessoa de 80 anos que está vivendo mais, a longevidade está aumentando,
né? As perspectivas já são que antes de fechar a próxima década, agora 2030, nós vamos bater os 107 anos, isso é um estudo da ONU em vida média. Então, quer dizer, esse cara do Blue Menders é capaz de ele chegar próximo a isso. A minha geração também é capaz de dobrar a nossa existência. E aí vocês imaginam o que acontece com a Y, com a Z e com a alfa nesse contexto, né? Então, gente, o que é importante? Primeira coisa, anota ali. Olha ele aqui, ó. Temos que observar as pessoas, conhecer as pessoas e tentar desenvolver uma capacidade grande de entendê-las em relação às suas percepções, aos seus modelos mentais. E aí por isso que é importante conversar, né? É muito importante escutar, que é mais que ouvir, né? Ouvir, todo mundo ouva, entrou aqui, saiu lá. Agora quando é que eu escuto? É quando entra e meu cérebro processa e depois eu penso e depois eu falo. Então a gente tem que começar a praticar isso mais perto, dentro de casa, vizinho, trabalho, meu funcionário, meu superior hierárquico, meu líder. Eu sou líder, eu tomo decisões. Eu não posso mais fazer isso por uma questão arbitrária do meu único cérebro. É a questão do cérebro coletivo, é a questão do cérebro social, que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Nós somos seres sociais. Por que o momento 2020 está nos atrapalhando? Por causa do isolamento, do afastamento. As consequências sobre a nossa carga genética vai aparecer. E as nossas gerações, como vão se comportar? Como estão se comportando? Outra coisa, nós temos que pensar nos comportamentos das pessoas e não julgar as pessoas, não criar um preconceito, conceito criado antes. Eu tenho que observar por que a pessoa toma certa atitude, por que ela tem certo hábito, por que ela tem determinado pensamento. Imagine na mesma empresa você tem um baby boomers e você tem um cara da geração Z trabalhando no mesmo setor. Cara, você vai ter que ter uma habilidade incrível, porque os dois têm uma potencialidade fantástica para fornecer para a empresa. E aí eu quero dar um exemplo. Eu, por exemplo, sou da geração X, né? Eu já passei dos 50, mas não tô na terceira idade. Eu tô trabalhando com meu filho, que é a geração Z. No início não foi fácil, mas agora eu já tô começando a entender, pegar a vibe dele, entender a velocidade dele, entender o modelo mental. Por quê? Porque eu parei e fiquei observando. Nem ele soube que eu observava ele. Eu observava como é que ele estudava, como é que ele dormia, como é que ele acordava, como é que ele comia. Todos os detalhes. Isso foi bom do isolamento social. A nossa convivência se aproximou. E essa aceleração é que vai fazer a diferença entre gerações e percepções. Para a gente ter sucesso, nós vamos ter que nos reunir as nossas tribos. Olha ele aqui, ó. Volta o conceito de 1920. Nós vamos ter que reunir as nossas tribos e conversar mais. Mesmo que seja online, vamos conversar mais para saber que geração você é, quando você nasceu, o que você viveu, qual é o seu grau de conhecimento. E aqui eu não estou falando só de estudo, diploma, que isso passa a ser um detalhe nessa hora. Na verdade, eu quero saber de cultura, eu quero saber de crença, eu quero saber de atitudes, eu quero saber o que o cara vivenciou. Se o cara vivenciou a guerra, se o cara vivenciou a hiperinflação do Brasil nos anos 80, que é o meu caso, ele vai ter muito para informar as gerações que vieram depois da X, que é a Y, Z e a Alfa, que não tem ideia disso ainda, mas vão viver esse tipo de coisa do ponto de vista econômico e social. Então, olha aqui, ó, fechando. Aumente a sua capacidade de observação. Esse é o primeiro grande ponto para melhorar as suas percepções dos modelos mentais das gerações. Segundo, se comunique mais e melhor. Pode ser web, pode ser pessoalmente, da maneira que for necessária. A linguagem corporal, verbal, visual, vídeos tem que ser utilizada. E aí, se a gente entrar em setores como educação, como setor corporativo, esse vai ser o grande desafio dos próximos líderes. E o terceiro elemento, não menos importante, mas esse é para todas as gerações, não importa seja qual a sua. Conhecimento. Olha aqui, ó. Desenvolva mais conhecimento. Leia coisas úteis, assista vídeos e programas de televisão instrutivos, participe de simpósios, de congressos e leia coisas fora da sua área. Ouse ir além da sua geração. Eu estou fazendo isso. Olha aqui, ó.
Professor Ronald Pires, canal Dono do Cérebro. Se você gostou do nosso vídeo, dá o joinha, curte, divide ele com alguém, inscreve-se no nosso canal, manda sugestões aí embaixo, anota aí em algum lugar, tá? Para que eu possa ler e providenciar junto com a nossa equipe novos vídeos, que nós estamos aqui para agregar conhecimento. Conhecimento é o nosso negócio. Olha aqui. Até a próxima, galera.